Eleições 2022, na antevéspera do pleito, veja o que pode e o que não pode ser feito pelos eleitores no domingo de votação. Termina a greve dos trabalhadores do Hospital Universitário de Florianópolis. Polícia Rodoviária Federal apreende maconha e skunk na BR-101 em Itajaí. No esporte, os preparativos dos times catarinenses para a rodada do fim de semana das séries A e B do Campeonato Brasileiro. E na Fórmula 1, Max Verstappen pode ser bicampeão mundial neste domingo no Grande Prêmio de Singapura. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa nesta sexta-feira o Band Cidade com as eleições 2022. Olho no voto, olho na TVBV. Falta pouco para o encontro dos eleitores catarinenses com a urna eletrônica que ocorre neste domingo. O repórter Ronaldo Penido foi às ruas hoje para saber a expectativa dos eleitores e também o que pode e o que não pode ser feito no dia da votação. No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas em todo o país para escolher, nesta ordem, deputados federal e estadual, senador, governador e presidente da República. Você já escolheu seus candidatos? Já escolhi, é muito importante já estar com a decisão na cabeça. Já escolhi. E a senhora vai levar uma colinha para facilitar? Vou levar sim. Já sei. Já sei qual é os meus candidatos. Já, menos para presidente. Apesar da proximidade das eleições, as pesquisas apontam que ainda há um grande número de indecisos. Em Santa Catarina, aproximadamente 10% dos eleitores ainda não sabem em quem votar. Mas quem pensa que vale tudo para conquistar esta parte do eleitorado está enganado. É importante lembrar que existem comportamentos no dia da eleição que são proibidos. Entre eles estão o uso de carro de som e a distribuição de propaganda. O que é permitido no domingo é somente a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, o eleitor que quer ir com uma camiseta, um adesivo no carro, um bottom, um adesivo na roupa, não há problema, isso é permitido, né? É a manifestação do eleitor. O que não pode haver no dia da eleição é abordagem, distribuição de qualquer tipo de material de propaganda, né? Folhetos, bandeiras, isso tudo será recolhido. E o grupo também, a aglomeração. Os locais de votação vão estar abertos entre 8 horas da manhã e 5 da tarde. Em Santa Catarina, a lei seca não vai ser adotada. A lei seca ela é regulamentada pelas secretarias de segurança pública, né? Em Santa Catarina, até o momento, não temos notícia de nenhum tipo de regulamentação nesse sentido, né? Então, as forças policiais estarão direcionadas a ocorrências específicas da eleição. Em todo o estado, o transporte público vai operar normalmente e de graça. Além disso, as forças de segurança vão estar de prontidão no dia das eleições. Estaremos aqui nesse ambiente, na sala de situação da Polícia Militar, coordenando todas as nossas atividades operacionais. Estaremos presentes em quase 3.500 locais de votação em todo o território catarinense, orientando as pessoas, fazendo papel, né, de orientador e também de fiscalizador, no sentido de se colocar à disposição, fazer cumprir todas as regras estabelecidas dentro do processo eleitoral, para que tenhamos uma eleição tranquila, como tem acontecido tradicionalmente em nosso estado. E para falar mais um pouco sobre a expectativa para a eleição deste ano, eu converso agora com o colunista do portal tvbv.com.br, Paulo Chagas, direto de Lages, na Serra Catarinense. Tudo bem, Paulo? Uma boa noite para você. Seja bem-vindo ao Band Cidade. O que esperar desse domingo de democracia, hein? Pois é, Rodrigo, muito boa noite. Pois é, estou em Lages, na sacada do meu prédio, com as luzes de fundo do Morro, o Morro da Cruz, um dos maiores cartões postais da cidade de Lages. Pois é, mas como não é turismo, o assunto é política, vamos a ele. E você fala em democracia, exatamente esse é o ponto-chave nessas eleições para este domingo, e o eleitor que estiver apto, com certeza, a partir das 8 horas, já pode, então, procurar as suas sessões e fazer a votação até às 5 horas da tarde. No que tange ao âmbito nacional, há muita tensão. Mas não vou me ater à questão nacional nem o ambiente que está envolvendo essa política em todo o território no país. A preocupação é em Santa Catarina e nós teremos, com certeza, em Santa Catarina, pelo menos essa é a expectativa dos coordenadores do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que teremos uma eleição mais tranquila. E assim, os nossos candidatos
neste último dia, neste sábado, ainda poderão buscar o seu voto e tentar angariar alguma posição a favor de suas propostas. Além disso, nós esperamos que a partir das 8 ou 9 horas da noite já tenhamos pelo menos um resultado parcial ou quase completo em Santa Catarina. Diante desta premissa, imagino que pelo menos dois nomes dos 4 que deverão postular esta vaga ao segundo turno já estarão definidos para o pleito de 2022. Já no tocante aos resultados, já saberemos com certeza o nome do nosso futuro senador, o nome dos nossos deputados federais e também os 40 deputados da Assembleia Legislativa. E, diante disso, há uma expectativa em que haja o percentual, ou pelo menos quanto ao percentual dos nossos deputados da Assembleia Legislativa em termos de renovação. E aí é esperar, então, que tudo transcorra dentro da normalidade, dentro da democracia esperada, e as eleições, então, sejam um sucesso diante de toda a segurança esperada, de preferência em todo o território nacional e com a democracia também esperada, meu amigo Rodrigo. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações, pela sua análise. A gente se encontra domingo aqui na cobertura especial da TVBV. Forte abraço. Obrigado. Combinado. Forte abraço. E você sabe, né? Não pode perder a cobertura especial das eleições na tela da TVBV. Durante todo domingo, os nossos repórteres vão acompanhar o voto dos principais candidatos a governador, as principais ocorrências e tudo o que de mais importante ocorrer no encontro do eleitor com o voto. A partir das 5 da tarde, eu vou estar com você no especial Band Eleições, com a cobertura completa da apuração e o resultado da eleição em Santa Catarina e no Brasil. Tudo com análise de especialistas, entre eles o Paulo Chagas. Você não pode perder. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques desta sexta-feira com a Joana Treptow. Olá, Joana. Olá, muito boa noite. Daqui a pouquinho tem Jornal da Band, reta final das eleições. Nós vamos mostrar para vocês que eleitores com menos de 18 e mais de 70 anos, mesmo com o voto sendo facultativo, fazem questão de comparecer no domingo. Um estudo preocupante prevê falta de professores nos próximos anos com a queda do número dos que se formam. Agora, no noticiário internacional, a Ucrânia pediu para a OTAN acelerar sua adesão depois da Rússia anexar territórios ocupados na guerra. Vladimir Putin agora considera esses territórios russos e qualquer ofensiva contra esses territórios, ele vai considerar um ataque contra a Rússia. Ele já foi muito criticado hoje, nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho, às 7h20, no Jornal da Band. Estamos de volta com o Band Cidade. A fase final do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022 está próxima. O resultado, que seria divulgado hoje, foi adiado devido ao grande acesso ao sistema IGMA. E como todos os critérios e projetos têm que ser auditados, a organização solicitou um prazo maior para divulgar os finalistas estaduais de cada um dos 6 pilares, em cada uma das categorias, que vão representar Santa Catarina na fase nacional. Com isso, o resultado vai ser divulgado no dia 15 de outubro. O Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila para reconhecer o talento da gestão pública municipal. O Prêmio Band Cidades Excelentes 2022 vem com uma novidade. A sustentabilidade se soma aos 5 pilares já existentes e, com isso, serão 6 pontos para avaliação do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. O 6º pilar, sustentabilidade, traz 9 indicadores que reforçam a relevância do tema. Neste pilar, os avaliadores do Instituto Áquila levam em conta pontos relacionados a condições ambientais urbanas, atendimento à coleta seletiva urbana, recuperação de materiais recicláveis, perdas na distribuição de água, percentual de veículos com baixa emissão de poluentes, concentração de focos de calor, emissão de gases de efeito estufa por habitante, gestão de riscos e desastres e impacto ambiental. Este novo pilar da plataforma permite uma análise mais aprofundada sobre a atuação dos municípios em relação ao meio ambiente, como gestão ambiental, tratamento de resíduos sólidos, qualidade do ar, entre outros. Os dados do Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA, são atualizados
automaticamente, assim que uma nova informação é disponibilizada pelas prefeituras. Todas as informações das cidades são públicas e devem estar à disposição dos moradores, que podem acompanhar o que os gestores públicos têm feito ou não. É isso que faz a cidade pontuar mais ou menos no prêmio, para que sejam escolhidas as excelentes. Saúde no Band Cidade. Terminou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a meta de imunização no país não foi atingida. Ronaldo Penido, ao vivo aqui no Band Cidade. Muito boa noite para você. Santa Catarina, Ronaldo, atingiu ou não essa meta? Conta pra gente. Boa noite, Rodrigo. Santa Catarina não atingiu a meta e nenhum outro estado também atingiu a meta do Ministério da Saúde, que era de imunizar 95% do público-alvo. O estado terminou em 4º lugar no ranking de vacinação do Ministério da Saúde, o ranking parcial. Até o momento foram vacinadas 73,05% das crianças de até 5 anos, público-alvo desta campanha. Os dados oficiais serão divulgados na segunda-feira. As maiores coberturas foram nos estados da Paraíba, com 86,8%, seguido pelo Amapá, com 82,85%. Já os estados que menos vacinaram foram Roraima, com 23,17%, e o Acre, com 24,49%. Em todo o país, foram imunizadas 11 milhões e meio de crianças. No estado, São José, na Grande Florianópolis, foi o município que mais imunizou contra a poliomielite, alcançando 90,22% das crianças imunizadas. A poliomielite é uma doença que foi erradicada no Brasil desde 1994, mas a baixa cobertura vacinal tem preocupado especialistas. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite e bom fim de semana para você. Não dá para acreditar que os grupos de WhatsApp levaram a melhor sobre a vacinação em relação ao percentual de imunização que não foi atingido. É lamentável. Olha, terminou hoje a greve dos funcionários do Hospital Universitário da capital. O fim do movimento ocorreu após as negociações sobre o acordo coletivo de trabalho. Foram 5 dias de paralisação dos profissionais contratados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. As propostas do acordo coletivo de trabalho foram aprovadas por unanimidade em uma audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. O novo acordo coletivo vai valer por 3 anos, a contar de março de 2020 até fevereiro de 2023. O serviço da unidade foi normalizado com o retorno de todos os funcionários ao trabalho, na tarde desta sexta-feira. Ainda sobre a UFSC, foi inaugurada hoje a farmácia Escola da Universidade, em Florianópolis. Os detalhes com a repórter Júlia Matos. A farmácia Escola da UFSC, ela tem mais de 35 anos de existência e é uma referência em assistência farmacêutica. Ela acontece também em parceria com o departamento do curso de farmácia aqui da universidade. Então tem essa troca também com os estudantes, né? E não vai ser uma simples reabertura. Alguns serviços para a população que antes não estavam disponíveis, agora vão passar a funcionar também na farmácia. Alguns serviços principalmente ligados à orientação, à informação, para que a população saiba o que tem direito, principalmente relacionado aos medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde. Esse novo serviço vai acontecer às segundas, terças, quintas e sextas, das 8 às 5 horas da tarde. A gente vai seguir acompanhando sobre a situação dessa farmácia aqui na UFSC, né? Inclusive que vai começar na semana que vem já com esses serviços. Eu volto com você no estúdio. A universidade também decidiu prorrogar para o dia 4 de outubro, do dia 4 para o dia 11, a realização da sessão do Conselho Universitário que vai discutir a liberação do uso de máscaras na universidade. O assunto começou a ser debatido no dia 21 de setembro. A reunião do dia 11 está prevista para as 2 horas da tarde. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu maconha e skunk nesta quinta-feira na BR-101 em Itajaí. Um casal foi preso. Os policiais rodoviários federais abordaram um carro com placas de Porto Alegre após flagrarem o motorista com um celular ao volante. Após uma inspeção no veículo, os policiais encontraram 49 quilos de maconha e meio quilo de skunk, droga conhecida como super maconha. Os entorpecentes estavam escondidos no encosto do banco traseiro. Um homem de 36 anos e uma mulher de 26 anos foram presos em flagrante e levados para a delegacia de Itajaí. Em Guaraciaba, extremo oeste do estado, as polícias Civil e Rodoviária Federal apreenderam 26 quilos de maconha e uma pistola 9mm de fabricação israelense. Foi no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-153.
A maconha e a pistola estavam na bagagem de um homem que estava em um ônibus. Ele foi preso em flagrante. A suspeita dos policiais é de que o homem teria pego a droga e a arma em Foz do Iguaçu para entregar a um integrante de uma facção criminosa no Rio Grande do Sul. As áreas de baixa pressão se afastam da costa leste do estado em direção ao oceano no decorrer do dia. Os detalhes da previsão do tempo para o fim de semana de eleições, agora no Band Cidade. O sábado vai ter predomínio de nuvens em Santa Catarina, com chuva no litoral e no Vale do Itajaí, especialmente na madrugada e manhã. Ao longo do dia, a instabilidade diminui e o sol aparece na maioria das regiões. As temperaturas vão estar mais amenas no leste do estado, com maior elevação na faixa oeste. Na capital, mínima de 15, máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 24. Em Lages, 8 de mínima e 18 de máxima. E em Itajaí, mínima de 16 e máxima de 23. O domingo de eleição vai ter predomínio de sol entre nuvens em todas as regiões de Santa Catarina. As temperaturas vão entrar em elevação no estado. Na capital, mínima de 15, máxima de 22 graus. Em Blumenau, mínima de 12, máxima de 25. Em Criciúma, mínima de 13, máxima de 21. E em Chapecó, os termômetros variam entre 11 e 22 graus. 7 horas e 8 minutos, já estou aqui com o portal tvbv.com.br aberto aqui no nosso telão para a gente conferir os destaques de hoje. Olha só, Florianópolis prepara oficinas temáticas ligadas à alimentação. Tem informação, destaque para você no portal. Tem também aqui, ó, Cotidiano, edição da FENARRECO, vai ter novidades para o evento em 2022. Tem ainda o Espaço Cruz e Souza, inaugurado em Florianópolis. Mais aqui para baixo, os programas da TV Barriga Verde. E aqui, ó, transporte coletivo vai ter passe livre no domingo de eleições na capital do estado. Tem também aqui, ó, cidades de Santa Catarina entram para a lista de turismos mais sustentáveis do mundo. Essas e outras informações você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique ainda mais bem informado com o tvbv.com.br. Muito bem, estamos de volta com o Band Cidade, hora do esporte por aqui. A gente começa com a Fórmula 1. Neste fim de semana tem o Grande Prêmio de Singapura. Mariana Becker. Desde 2019 que a Fórmula 1 não voltava a Singapura. Esse grande prêmio que é bastante desafiador para os pilotos, tanto fisicamente quanto mentalmente. É uma prova de cerca de 2 horas, 23 curvas, muito calor, muita umidade e essa prova acontece à noite. Portanto, a preparação para esse grande prêmio é bastante intensa. Os pilotos chegam a pedalar dentro da sauna, enfim, tudo vale para conseguir se dar bem aqui. Quem pode ter a vida resolvida nesse grande prêmio é Max Verstappen. Mas se Charles Leclerc chegar na 7ª posição, isso não vai acontecer. Ele só vai ser bicampeão, quem sabe, no Japão e não aqui ainda. A gente espera para ver o que deve acontecer aqui. Tudo pode acontecer, porque nas curvas não tem muita chance de perdão se você errar. Outro que pode comemorar por aqui é Fernando Alonso. Vai para o seu grande prêmio de número 350. Nenhum piloto na história entrou em tantos grandes prêmios quanto ele. Vamos ver se tudo isso acontece nesse domingo. Mas, durante todo o fim de semana, a gente traz os detalhes para você da preparação para o Grande Prêmio de Singapura. Agora o futebol. Na Série A do Brasileiro, o Avaí recebe o Atlético Goianiense no estádio da Ressacada. Para o duelo desse sábado, às 7 da noite, na Ressacada, o técnico Lisca vai ter o retorno do artilheiro Bissoli. O atacante tem 13 gols na Série A, voltou aos treinamentos e deve recuperar a vaga de titular. O volante Renielli, que cumpriu suspensão na goleada para o São Paulo, também volta a ficar à disposição. O lateral esquerdo Cortez, que não treinou durante a semana, é dúvida. O Avaí é o 18º colocado, com 28 pontos, 6 a mais do que o adversário desse sábado, penúltimo na tabela. Na Série B, hoje à noite tem Chapecoense e Bahia, na Arena Condá. Gilmar Dalpozo já está há 4 jogos no comando da Chapecoense. E o treinador, que chegou na Arena Condá com a missão de conquistar a permanência na segundona, está com 50% de aproveitamento. 2 vitórias e 2 derrotas. Tem me agradado muito o desempenho desde a minha chegada. Os 4 jogos a gente teve desempenho.
E hoje é dia de Chapecoense em campo e é mais um jogo na Arena Condá. A Chape vai em busca da sua terceira vitória seguida como mandante. E o adversário da vez é o Bahia. Jogo que está sendo tratado como a partida do ano para a Chapecoense. Um quê de mais decisão pelo fato de a gente ter perdido esse jogo passado. O fator local, nós somos muito fortes, a Chapecoense é muito forte, mas tem que fazer por merecer dentro de campo. Para o jogo, Dalpozo vai poder contar com a volta de William Popp. Já no Bahia, Matheus Bahia no departamento médico e Rodallega suspenso são os desfalques do tricolor. O duelo entre Chapecoense e Bahia é hoje, às 9h30 da noite, na Arena Condá. Amanhã, Brusque e Criciúma fazem o duelo catarinense da rodada no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Enquanto um vive uma oscilação na Série B, o outro está em uma crescente na competição. O Brusque vem de 3 derrotas seguidas e está na zona de rebaixamento. Já o Criciúma vem de 7 jogos de invencibilidade e começa a olhar para cima da tabela. Nas contas pela permanência na Série B, o Brusque tem hoje 31 pontos e precisa de mais 14 para atingir o número mágico de 45. A gente precisa fazer 4 vitórias. 31 com 2 na 43. Aí você tem mais 4 jogos para tentar buscar 2 empates. Já o Criciúma pode passar desta pontuação se vencer este duelo, já que o Tigre soma 43 pontos. A vitória é o que interessa para os dois times, mesmo com os momentos distintos na competição. E com o anseio do triunfo, a expectativa é de um duelo entre Brusque e Criciúma às 11 horas da manhã deste sábado, que seja de uma intensidade alta. A cobertura completa do futebol no fim de semana você confere segunda-feira no Jogo Aberto SC. Moradores e turistas vão ter um espaço de valorização da cultura em Florianópolis. É a Casa da Literatura Catarinense Poeta Cruz e Souza. A repórter Júlia Matos foi conferir. E escritores do estado com um centro para lançamento de livros locais. A gente tinha esse débito, vamos colocar assim, com a literatura do nosso estado, de ter um local onde pudesse receber os autores do Santa Catarina, que pudesse fazer a exposição do seu trabalho. Então a ideia foi justamente essa, né? Considerado patrimônio municipal de Florianópolis, o casarão foi reformado, mantendo as estruturas originais, mas que agora contam a história do poeta catarinense Cruz e Souza. A cidade carecia justamente de um espaço para sessões de autógrafos, lançamentos, que valorizasse a literatura, né, tanto de Florianópolis também como de Santa Catarina, pensando as diversas linguagens literárias e compõe um quadro, agora um roteiro turístico e cultural com o palácio, com o busto do Cruz e Souza que fica aqui disposto na Praça 15 e agora a Casa da Literatura. Esse espaço convida os visitantes e curiosos a folhearem um pouco dos livros, lerem um pouco das obras. Com a história e as palavras do poeta nas paredes, a cultura catarinense continua sendo celebrada aqui na cidade. Em um dos cômodos, a Casa de Literatura reuniu obras de autores que contam a participação da cultura negra no desenvolvimento da cidade de Florianópolis. As pessoas vão ter acesso, inclusive, à história, né, do povo negro, que vai ser contada em várias obras que vão estar expostas aqui na Casa de Literatura. Na manhã de abertura, foram lançados 2 livros pela editora Cruz e Souza. Eu trago o livro Triolé, Poemas de Cruz e Souza Vamos Ler, que é uma organização de 20 poemas na estrutura Triolé, escritos por Cruz e Souza, quando habitava aqui a ilha de Santa Catarina. Ele fala um pouco da minha mediação de leitura com os meus 2 netos, Davi e Arthur. E, ao mesmo tempo, ele dialoga com a literatura negra, que é a literatura que eu pesquiso. O espaço ficará disponível ao público todas as tardes. Quem passar pela Praça 15 de Novembro terá as portas abertas para acesso à cultura e história de Santa Catarina. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens de hoje estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Mais informações do estado você confere segunda-feira, meio-dia, no Jogo Aberto SC e meio-dia e 20 no SC Acontece com toda a cobertura das eleições 2022. Forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana, vote consciente. Até segunda, tchau.